quadro Cultura e Educação, mais uma participação da Escola Tia Rafa. E eu estou aqui com a própria Tia Rafa. Tudo bem, Rafa? Tudo jóia, Cris. Tudo ótimo. Bom, né? A gente chega aqui, esse barulho de criança, essa energia positiva, né? De educação, né? De desenvolvimento. Isso é tão importante, né, minha gente? É o futuro aí, né, pra gente. Agora, Rafa, a nossa matéria anterior fez um sucesso tremendo, muitas pessoas elogiando, onde você falou sobre a importância de brincar. E hoje, então, eu pedi pra tia Rafa falar mais um pouquinho sobre isso, então ela me sugeriu um tema que é o ensinar brincando. Melhor ainda, né? Vamos lá. Principalmente, né, Cris, essa questão do ensinar brincando, a questão matemática. Porque a matemática sempre foi, ela tem uma conotação, a matéria é difícil, é chata, ninguém gosta, né? Então, quando a gente parte do princípio, desde quando a gente começa lá na educação infantil, brincar com os blocos lógicos, que é a base da matemática na educação infantil, né? Aqui na Escola Tia Rafa a gente usa isso e que é usado no Brasil todo pelos estudiosos, que os blocos lógicos, ele é um jogo que contém toda a parte base da matemática, que quando as crianças aprendem a separar, classificar, sequenciar e parear com os blocos lógicos, depois ela vai ter muito mais facilidade para fazer esse jogo que a gente vai ver as crianças aí nas imagens fazendo. Esse jogo que nós estamos jogando hoje, que a gente propôs para mostrar para vocês, se chama Zap. Esse é um jogo feito pela Úrsula Simões, que é a mesma autora do material matemático que a gente usa aqui na escola. Então, a Úrsula parte do princípio que a matemática, para se ensinar, a gente parte do jogo, né? Porque o jogo sempre é prazeroso e é um desafio, né? Existe a questão do ganhar e do perder, né? Que a gente trabalha isso também, porque nem sempre a gente ganha e nem sempre a gente perde. Então, essa questão do jogo, ele é o desafio e o prazer de jogar para a gente poder trabalhar essa questão da matemática, que às vezes é o bicho de 7 cabeças. Mais para frente, principalmente quando não se trabalha a base, que eu digo que a base é a educação infantil e o ensino fundamental 1, que são as crianças do 1º ao 5º ano. Então, todo o nosso material matemático, ele acompanha os jogos, né? Ele acompanha jogos que as crianças podem fazer, que as professoras propõem e que as crianças jogando no dia a dia percebem o quanto, porque, vamos ver, Cris, um jogo de baralho, ele nada mais é do que um jogo matemático, né? E que você faz, você tem um reconhecimento de símbolos e números, de quantidade, cada jogo tem a sua peculiaridade, a sua regra, né? Porém, nós sabemos que a base é o princípio básico. Os números, a quantidade, quantos tem, quantos são iguais, se tem que juntar os semelhantes ou não, né? Então, essa é a base. Então, a gente sempre diz assim, o que é importante do jogo, né? Que a criança goste de jogar, mesmo que ela perca, porque ela tem que entender o processo da perda. Por que eu perdi? Eu perdi porque eu sou ruim? Não, eu perdi porque eu fiz alguma jogada que eu não pensei, não agi de maneira certa. E que tem também um pouquinho de sorte, né? Tem a questão sorte, eu fiquei com um tanto de cartas que naquele momento era melhor pra mim. E a vida é um pouco assim também, né? A gente joga o jogo e pra aprender a jogar o jogo da vida também, que tá aí, né? Verdade, e daí a gente vai preparando, né, essa moçadinha pra esse mundão que tá cada vez mais competitivo, né, em todos os sentidos. Precisa realmente de base pra tudo isso. Minha gente, a base começa aqui na escola, né? Agora, tia Rafa, fala mais um pouquinho desse teu material da lógica do cálculo, porque eu acho encantadora a maneira toda, além dos jogos, né? Essa matemática mesmo, né? Que é diferente da nossa, né? Do nosso tempo, que era muito mais difícil para aprender do que hoje, né? Com esse material da Úrsula, da lógica do cálculo. Esse material que nós trabalhamos, ele parte do princípio da construção do número, da construção da operação, seja ela qual seja, né? Claro que nós começamos com a adição, essa é a primeira, né? E depois a subtração. E aí a multiplicação, porque quando você entende as duas bases, você consegue entender a multiplicação e depois, partindo disso, a divisão. Então, esse material, eu gosto muito, eu sou, assim, completamente suspeita, né? Porque eu tenho uma admiração pela Úrsula, pelo marido dela, o seu Humberto, porque muito interessante desse casal é assim, a Úrsula é psicóloga, ela desenvolveu esse material e o marido era engenheiro.
trabalhou anos com isso, engenheiro de uma multinacional. Quando ele se aposentou, ele era tão encantado por esse material da Úrsula, por tudo, pelo trabalho, pelo efeito, porque eles viajam o Brasil todo dando curso, eles sabem, as escolas como a nossa que usa desde o início da Escola Tia Rafa, que a gente usa esse material, sabe o efeito que dá, sabe o fruto que produz, né? Ele começou a inventar os jogos. Então, o Zap, as matrizes lógicas que a gente usa, que é dele também, o Triton, enfim, uma série de jogos, são invenção do seu Humberto. Que é um engenheiro. Que é um engenheiro. Então, eles se somaram, hoje eles dão curso juntos. É muito bonito, porque ele veio, depois de aposentado, a somar o trabalho dela e perceber. Ele trabalha com adolescentes que chegam para fazer vestibular e que não passam na matemática, porque querem cursos que são voltados para essa questão matemática. Quando as nossas crianças saem daqui e vão para escolas maiores, eu sempre escuto o mesmo comentário, sempre. Rafa, como é que vocês trabalham matemática com essas crianças? Porque eles chegam aqui muito prontos, eles têm um raciocínio muito rápido. Então, não é milagre, é trabalho. É dedicação, é se propor a fazer um trabalho que... Claro, eu vou lá e passo o conteúdo no quadro, é mais fácil? É, mas os meus alunos aprendem? Nem sempre. Aqueles que têm facilidade, né, Cris? Claro. Mas tem aqueles que não têm. E mesmo aqueles que têm facilidade, às vezes nessa área não tem tanta. Porque a matemática é a área que a maioria tem mais dificuldade mesmo. E claro, a Úrsula tem todo um trabalho também na questão da parte da linguagem, né? Eu sempre divulgo bem essa questão da matemática, mas também tem esse material da parte da linguagem toda, que a gente faz toda uma investigativa, que a gente também usa aqui na escola os jogos na parte de linguagem, tanto oral quanto escrita. Que maravilha, hein, minha gente? É a Escola Tia Rafa apresentando para você um método eficiente de ensino, na verdade, e que vai aí, né, acumulando o conhecimento para o resto da vida, porque a matemática precisa disso mesmo, né? É um cumulativo de aprendizado que vai se somando e aí a gente acaba aprendendo sempre, né? Até lá, quando a dificuldade aumenta mesmo, pega bastante. Tia Rafa, muito obrigada, viu? Parabéns sempre, né, pela maneira como vocês ensinam, porque não existe, né, minha gente, qualidade de vida sem educação de qualidade, tá bom? Então, obrigada sempre, parabéns sempre a você, toda a equipe aqui dos colaboradores da Escola Tia Rafa. É a equipe sempre, né? Tia Rafa, eu digo sempre, Tia Rafa não sou eu, a Tia Rafa somos todos nós. Escola Tia Rafa.